Boa tarde, gente! Gente, que alegria, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos que eu ia encontrar uma igreja que aceitasse um sábado à tarde ficar ouvindo teologia. Vocês são maravilhosos, obrigado por isso. Gente, o tema da minha palestra é sacramentalidade cultural, ser um sinal vivo na nova criação. Eu sou um cara que gosto de fazer definições. Muito obrigado. Eu gosto de fazer algumas definições para ter os conceitos mais certinhos para os fins daquilo que eu vou falar. Então, para os fins da nossa palestra aqui, eu preciso fazer algumas definições importantes. Porque sacramento é uma palavra um pouco complexa, que, como absolutamente qualquer outra coisa no universo, causa muita briga. Porque a gente acha motivo para brigar de qualquer coisa. Sacramento é uma palavra complexa. Eu lembro que quando eu comecei a me entender de forma um pouco mais forte, vocacionalmente, como um pastor, e comecei a pensar nisso e entender como que esses processos também aconteciam dentro da tradição anglicana onde eu estava, uma das coisas que me dava muito medo era a tal junta de capelães. Para quem não sabe, a junta de capelães é um grupo que avalia os candidatos ao ministério ordenado. Normalmente no fim do processo ali com uma espécie de sabatina também. Então é você, diante de 4, 5, 6 pessoas ali, te perguntando sobre toda espécie de coisa da Bíblia, da teologia anglicana, da história, e para avaliar o seu nível de conhecimento e a sua prontidão para o ministério ordenado, para ver se você realmente conhece aquela tradição que você está entrando. Normalmente é uma série de 30, que podem ser até 60 perguntas para a pessoa. Não necessariamente todas elas vão ser feitas, mas várias e várias perguntas e que você vai sabatinando o candidato para ver se ele está pronto. E uma das perguntas muito comuns que se faz numa junta de capelães é exatamente essa. O que é um sacramento? Aqueles de nós que estudaram para caminhar para o ministério ordenado têm a resposta na ponta da língua. Que um sacramento é um sinal visível e externo de uma graça invisível e espiritual, dado por Cristo. Decoradinho. Se pedir para quem passou aqui escrever no papel, é palavra por palavra igualzinha. E aí, quando a gente está falando dessa forma, desse sacramento, a gente está falando principalmente sobre os dois chamados sacramentos do Evangelho, que é batismo e Eucaristia. Só que desde cedo, a tradição cristã teve um entendimento um pouco mais aberto sobre o que era um sacramento. Porque, ok, existem aqueles sacramentos que foram dados exatamente, diretamente por Cristo. Mas também existem outras coisas que também são sinais visíveis e externos de uma graça que também é interna e invisível e espiritual. E essas outras coisas, elas não foram necessariamente dadas por Cristo, mas elas foram usadas pela igreja ao longo dos séculos para a sua existência. Foram coisas que a igreja foi encontrando e falou, a gente precisa fazer isso. Isso traz graça para a pessoa que está sendo feito de alguma forma. Não foi Cristo que ordenou, mas para os fins da igreja é importante que seja feito. Daí que vem a briga entre protestantes e católicos romanos de outros possíveis 5 sacramentos, que são eles casamento, confirmação, reconciliação, ordenação e a unção. E que a tradição anglicana, por sua vez, costuma chamar esses outros 5 de atos sacramentais, ou ritos sacramentais, ou ritos de poder sacramental, ou também de sacramentos da igreja. Então você tem os sacramentos do Evangelho, o batismo e a Eucaristia, e os sacramentos da igreja, que são outras coisas que não foram dadas por Cristo, mas que servem para os fins da igreja como sinal visível e externo de uma graça interna e espiritual. Não foi dado por Cristo com ele dizendo, faça isso, mas sem dúvidas carregam tudo isso que define um sacramento, porque é um meio pelo qual nós recebemos graça. Além dessa definição mais eclesiológica, ou seja, do contexto da nossa igreja, vale a pena a gente tratar sobre etimologia aqui, sobre a palavra sacramento. Sacramento vem do latim sacramentum, com o M no final. Significava, basicamente, um contrato. Funcionava assim. Na lei civil romana, se você fosse processar alguém, por qualquer motivo que fosse, os dois lados, o lado que está processando e o que está sendo processado,
eles pegavam o valor da causa que eles estavam contestando e que eles esperavam ganhar, eles separavam o valor daquela causa e depositavam em uma conta conjunta. Então vamos lá, vamos supor que eu quero processar o Vinícius. E aí eu quero que o Vini me pague R$500, porque eu acho que ele me deve R$500 por causa de alguma coisa. Ele, por sua vez, acredita que eu estou errado e que eu que devo R$500 para ele. Os dois iam se juntar, esses R$1.000 iriam para uma espécie de conta conjunta, e no final do processo, quem ganhasse o processo pegaria o valor todo. Aqui, para os fins de exemplo, aqueles R$1.000. Pega o seu de volta e o que era da outra parte. Mas até aquele momento, até o processo se resolver, até antes da decisão do juiz chegar, aquele depósito era um sacramento. Ou seja, aquele dinheiro era um sinal visível da promessa que os dois lados estavam fazendo de que eles cumpririam com o combinado quando chegasse o resultado. Quem ganhasse o processo ia levar o sacramento. Era o contrato, o sinal visível que garantia aquele acordo invisível. Claro, esse é o significado da palavra, a sua origem. Sacramento, num contexto de igreja, eclesiológico, significa algo um pouco diferente. Como eu disse, para nós, a gente fala de ordenanças de Cristo necessárias para a salvação e carregam, de novo, para você gravar quando for a sua junta de capelães. Um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual. Mas, para os fins do propósito da palestra aqui, vamos expandir um pouco a cabeça para a gente pensar um pouco fora só desse contexto aqui. Vamos então adotar uma definição um pouco mais simplificada. A imagem do sacramento como um sinal visível de algo invisível. Até aí. É importante dizer que com isso eu não estou querendo diminuir o que os sacramentos significam, porque os sacramentos são os sacramentos. E para nós, anglicanos, eles são essenciais. Mas eu quero tentar elevar o nosso entendimento de algumas outras coisas. Então, para o fim de hoje, vamos separar o sacramento com S maiúsculo, aqueles que nós entendemos como os necessários para a salvação, do sacramento com S minúsculo, que é esse entendimento um pouco mais ampliado. Vamos lá! Desde sempre, os cristãos entenderam que existem duas realidades. Eu gostei muito, porque apesar de ter lido um pouco antes a palestra, o texto da palestra do reverendo Elias, ele mudou um pouco e ele casou muito bem com algumas coisas que eu vou falar aqui. Ele trouxe a definição de realidade. E desde sempre os cristãos entenderam que haviam duas realidades. Uma que se vê e outra que não se vê. Mas as duas são realidades. Uma que dá para a gente tocar e outra que não dá para a gente tocar. Existe, então, um mistério das coisas que existem, são reais, mas que não podem ser acessadas através dos nossos sentidos, porque existem numa outra realidade, que de alguma forma é, inicialmente, inacessível para a gente. Não dá para chegar diretamente na realidade invisível, porque nós somos seres incapazes de tocar nela. E nessa ponte entre aquilo que é visível e invisível, conectando uma realidade à outra, aí está o sacramento. Então o sacramento ele não é um mero símbolo, e também nem tudo que aponta para alguma coisa é um sacramento. É preciso deixar isso bem claro. O pastor anglicano Hans Boerma, que é um teólogo anglicano também, no seu livro Heavenly Participation, ele usa o exemplo de uma placa de animais na pista. Todo mundo já talvez viajou e já viu esse tipo de placa. Quando você vê uma placa de cuidado, animais na pista, numa BR, o seu cuidado muda, a sua percepção muda. Sua percepção do local muda, você reduz a velocidade, você fica mais atento, começa a olhar as coisas com mais cuidado. Mas a placa não é um sacramento, porque a realidade da placa e a realidade do animal na pista são coisas distintas. Não são conectadas. É um símbolo, porque a placa aponta para o fato de que existem animais, mas não estão coexistentes. Elas não participam da mesma realidade. O sacramento e a realidade são inerentes, coexistem, participando um do outro. Não é só algo da realidade visível que aponta, mas que participa da realidade invisível. Guarda isso, é importante. O sacramento não é algo visível que aponta para algo invisível, mas algo visível que participa de algo invisível. Não aponta, não só aponta, mas participa.
E aí que entra a importância de ter falado sobre os sacramentos com S maiúsculo. Os cristãos, na sua esmagadora maioria, sempre acreditaram, por muito tempo, por exemplo, que Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Não era uma questão, inicialmente, de o que será que Cristo quis dizer quando ele falou isto é o meu corpo? Será que era isso mesmo? O que isto é? O que é o corpo? O que é o pão? Como será que isso funciona? Como que essa realidade se dá? Não, ele falou que isto é o corpo dele. Então, por muito tempo, a igreja não teve dúvida nenhuma. Isto é o corpo dele. Não sei como, mas é. Por um bom tempo, acreditar nisso era suficiente. E aí vem o nosso desenvolvimento científico e filosófico, que foi estendendo o papo e tentando achar as categorias em que isso podia ser explicado. A gente começa, então, como o reverendo Elias falou, a separar o natural do sobrenatural nesse dualismo. A gente cria categorias filosóficas, a substância e o acidente. A substância é aquilo que existe e o acidente é uma característica que existe em algo. Por exemplo, a maçã é uma substância, mas ela ser redonda, vermelha, doce, é o acidente dela. A partir disso se cria a doutrina da transubstanciação. Aquilo é pão, tem cheiro de pão, é feita de pão, analisada no microscópio vai mostrar que é pão, mas quando consagrada se torna corpo, porque o acidente é pão. Mas a substância se torna corpo de Cristo. Só que isso gera muito mais problemas do que resolve. Porque é o sangue. Mas então não pode desperdiçar uma pequeníssima microgota, porque é o sangue de Jesus. E a gente gera uma série de outros problemas, não vou ficar tratando sobre isso, até o ponto de que alguns também decidem que é melhor então acreditar que é tudo só um simbolismo, que é tudo só memorial, que Cristo, quando falou daquilo, ele estava falando sobre participar nele, não era nada de corpo, nada de sangue, é muito mais fácil resolver dessa forma. Graças a Deus, nós anglicanos não precisamos lidar com isso. A gente não adota essas categorias de pensamento. Para nós é suficiente crer que existe uma presença real de Cristo, por mais que a gente não vai explicar em todos os seus termos e as suas categorias. E aí, de alguma forma misteriosa, e aí é que está a chave do negócio, o pão é pão, mas se torna sacramento, porque não só aponta para o corpo de Cristo, mas participa da realidade daquilo que o corpo de Cristo é. De forma que quando eu participo, novamente, de forma misteriosa, eu estou realmente, fielmente participando do corpo de Cristo. E a partir dessas coisas, eu quero estender um pouco o nosso pensamento. Tendo todas essas definições, Jesus é o sacramento de Deus. Porque Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Cristo não só aponta para Deus, mas ele participa da realidade do que Deus é. Ver Cristo é ver o Pai. Abraçar a Cristo é abraçar o Pai. Ele mesmo disse, quem vê ao Pai, vê a mim. Além disso, a igreja é o sacramento de Cristo. Afinal, Efésios 4,25 vai dizer que todos somos membros de um mesmo corpo. E em João 17,21, Jesus ora que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não só aponta para Cristo, mas ela participa da realidade do que Cristo é. Ver a igreja agora é ver a Cristo. Participar da igreja é participar de Cristo. E aí tem uma outra coisa. Nós fomos criados por Deus como seres que desejam essa realidade invisível. E o pensamento sacramental é o que nos faz poder participar disso na nossa vida. C.S. Lewis fala de uma forma muito bela no seu livro O Peso da Glória. Eu vou ler a citação dele. Nós não queremos meramente ver a beleza, embora, sabe Deus, mesmo isso já seria uma recompensa e tanto. Queremos algo mais que dificilmente pode ser descrito com palavras. Unir-nos à beleza que vemos, incorporar-nos a ela, recebê-la em nós, para nos banharmos nela, para nos tornarmos parte dela. Então existe um desejo no ser humano para tocar a realidade que é invisível, para participar dessa realidade. E isso foi algo que Deus criou em nós, esse desejo. Nós somos seres criados com um desejo pelo sacramental. Só que Deus não deixou a gente simplesmente com o desejo de alcançar o que é inalcançável.
mas ele nos deu um caminho, uma ponte pela qual nós alcançamos e participamos dessa nova realidade. É o que nós chamamos de sacramental. De modo que a igreja, agora sacramento de Cristo, ganha um presente, o de ser a ponte entre o que se vê e o que não se vê. E a capacidade de expressar uma realidade que é além dessa, que agora até parece que quase eu posso tocar. E que, como diz o Lewis, dificilmente pode ser descrito em palavras. Já que o Lewis falou que é dificilmente descrito em palavras, eu quero fazer um exercício prático com você aqui. Todo mundo aqui, ou talvez a maioria, conhece o hino Mais Perto Eu Quero Estar? Então eu quero que você cante comigo a primeira estrofe. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que esteja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse último domingo, a gente chegou na Porto e ela estava sem energia. Teve uma tempestade, umas árvores caíram, a gente ficou sem luz. O louvor foi o violão acústico do Vini e as vozes com um carrom, sem caixa de som, sem microfone, sem teclado. Mas aí que vem a grande sacada do nosso Senhor. Quando a igreja, sacramento de Cristo, se reúne para cantar o Cristo, por vezes parece que nós somos transportados a um pedacinho do céu. E me parece que eu quase consigo tocar as vestes do Cristo ressurreto. Meus irmãos pentecostais chamam isso de mover. Reverendo Reinaldo sabe muito bem disso. O Hans Bormann, o teólogo que eu citei, vai além. Porque ele vai dizer que as coisas desse mundo não só podem participar da realidade invisível, mas todas elas foram criadas exatamente para esse propósito. Tudo que existe, existe em Deus. Tudo que existe agora participa de Deus. Porque foi criado por Ele. Deus ultrapassa o limiar do ser, de forma que tudo que existe, existe só porque participa daquilo que Deus é, ser. Aí que entra a parte que nós temos a capacidade de sermos esse sinal vivo daquilo que Deus é. O presente que nós, como cristãos, temos a dar para o mundo não é só uma vida bacana para as pessoas, com um Deus que vai se preocupar com você e dar oração como uma forma de meditação genérica para você se acalmar e ter esperança e fé. Mas nós temos o caminho pelo qual as pessoas acessam a realidade que tanto desejam e nem sabem. Percebe como isso muda um pouco a forma como a gente se relaciona com as coisas da realidade? Um cristão não cuida da natureza só porque, se a gente não cuidar, a gente vai ficar sem. E aí vai todo mundo morrer porque não vai ter mais árvore. Um cristão não se preocupa com aquilo que compra só porque ele quer fazer justiça ao produtor e à loja e fazer algo bom, mas porque o trabalho da igreja é ser um sacramento. É tornar essa ponte de participação com o eterno real aqui e agora. Isso é o que separa a igreja de ser uma ONG. Igreja não é ONG. A ONG, no seu melhor, ela aponta para um ideal de justiça. O cristão, com uma visão sacramental, ele entende que seu trabalho não é meramente apontar para a nova criação, mas participar dela aqui e agora. Restaurar a criação, fazer arte, não é fazer uma bússola, apontar para Deus. É ser um fragmento vivo da própria realidade que Deus é. O ato de uma ONG é importante. É uma forma de protesto que aponta para uma falha do sistema. É um ato nobre, mas é como se fosse a placa de animais na pista. Ela sinaliza um problema e um ideal. Mas o ato e o ideal são duas realidades distintas. Uma aponta para a outra, mas não faz participar. Quando a igreja distribui alimento, ela faz a mesma coisa que uma ONG faz, mas faz com uma compreensão totalmente diferente.
Quando a igreja oferece pão para o faminto, ela não está só dizendo, Deus te ama, toma isso aqui como um símbolo do nosso cuidado e amor. A gente está dizendo, você tem fome. A realidade é essa. Mas você não deveria ter fome. Existe uma realidade onde você não vai ter fome. Eu posso te mostrar como participar dela agora. Existe um banquete divino e eu vou te mostrar como é que faz para participar dele. A pessoa que está com fome, nos dois casos, vai parar de ter. Mas dentro de uma compreensão sacramental, agora ela experimenta um fragmento da própria nova criação. Os dois pães são pão e saciam a fome. Mas o pão que a igreja tem a oferecer faz com que o faminto participe do banquete divino. E aí, vou pedir desculpa, mas eu preciso puxar a sardinha para o lado do café. Não seria eu se eu não citasse café. Quando um cristão faz um bom café, e esse aqui está maravilhoso, ele está te fazendo participar da realidade do reino. Ele está dizendo, olha, o mundo pegou a criação de Deus e te dá a raspa do tacho torrada. Mas existe um mundo de notas e aromas que dá para sentir. Deus está inaugurando um novo mundo que uma simples xícara de café te faz transcender. Eu sei que para alguns pode parecer só um belo marketing, palavras bonitas e um storytelling muito bonito, mas não é. Eu tenho em casa uma área de café que algumas pessoas tiveram a chance de conhecer. Eu sou maluco da cabeça, então eu tenho máquina de expresso profissional, eu tenho moedores, eu tenho balanças, eu tenho um monte de coisa. Alguns aqui conheceram. Um dia, à tarde, um dia normal da minha casa, eu estava lá e eu decidi fazer um café expresso para mim. Eu peguei um grão que eu tinha comprado de uma torrefação muito boa, eu comecei a fazer todo o processo. Ligo a máquina, espero um tempo até ela aquecer, começo a moer o café, a pesar o café, a preparar o café, preparar todo aquele negocinho bonitinho. Eu tirei o café, todo um trabalho de 25 minutos para tirar 36 gramas de café expresso. Eu sentei na minha cadeira, tomei o meu café e comecei a chorar. Como Lewis diz, não dá para colocar em palavras, mas Deus estava naquela xícara. Eu bebi Deus. Todo o nosso trabalho aqui de fazer arte, cantar, pintar, esculpir, cortar, tecer, não é só para fazer uma série de símbolos bonitos que apontam para alguma coisa. O que a gente está fazendo é encher esse mundo de ponte, de janela. Para onde você olhar agora, se vacilar, toma o reino de Deus na sua fuça. A gente faz o mundo participar da realidade do mundo de Deus. Cristãos são chamados para ser isso, um sinal vivo, um sacramento real e presente, por meio de qual o mundo agora pode experimentar Deus. Oremos. Pai, nos lembra do nosso papel aqui nessa terra. A gente não está aqui fazendo qualquer coisa. Pessoas estão sedentas e famintas e nós temos a resposta, Senhor. Nos faz lembrar disso, que o que nós fazemos não é por nada, não é em vão, não são só coisas. Quando eu faço algo, eu não estou só fazendo, mas eu estou participando daquilo que Deus é, ser e fazer. Me faz dar valor, nos faz dar valor nas coisas que nós fazemos um pouco mais. Nos faz te perceber nos momentos de simplicidade, e de como essa mesa aqui atrás de nós não é só a mesa, mas é realmente um altar que nos alimenta do corpo de Cristo, pelo meio de qual nós podemos participar de Cristo realmente e agora apresentar e criar pontes e janelas para o mundo participar de Cristo. Nos faz tomar com seriedade o nosso trabalho. Não nos permite esquecer a riqueza de cada coisinha que nós fazemos para o teu reino. Não nos deixa esquecer isso. Nos lembra de tempos após tempo que nós precisamos relembrar o valor do que custou o sangue e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a partir disso a gente comece a tratar as coisas com mais sacramentalidade, sabendo que todas essas coisas são sinais e apontam, mas que também são pontes e janelas que permitem ao mundo provar um pouco de Deus. Lembra isso ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém.